Livro de Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler, irmãos, os versos de 9 a 11. A história, ela está toda baseada nesse primeiro capítulo, mas nós vamos ler neste momento os versos de 9 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 9 a 11, que nos narra uma história muito intrigante, que tinha tudo para ter um desfecho tão negativo, tinha tudo para ser uma história trágica, mas o Senhor transforma todas as coisas. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a palavra do Senhor que nos diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme já é do conhecimento dos irmãos, nesse mês de maio, nós demos uma pausa na nossa série de mensagens sobre discipulado, e nesse mês de maio nós vamos fazer 5 mensagens sobre casamento e família. No domingo passado nós falamos sobre Gênesis, a origem do casamento, a essência do casamento, por isso deixa o homem pai e mãe. E hoje nós vamos falar sobre a história de Ana, mãe de Samuel. E a história dela é intrigante. Na noite de hoje, irmãos, o título da nossa mensagem é Coração de Mãe. Coração de Mãe. Hoje é o Dia das Mães, é a data mais esperada e mais festejada pelo comércio. Os comerciantes, irmãos, são unânimes em dizer que a data do Dia das Mães é mais forte do que as datas de Natal e Ano Novo para o comércio. Então, a mãe, né, a mensagem da mãe, a figura da mãe, ela traz consigo um peso muito grande. Existem várias histórias ou frases curtas sobre mãe. Uma delas é mãe, né? E uma outra é coração de mãe. Coração de mãe significa dizer que é aquele coração perdoador, aquele coração que cabe muita coisa, cabe muita graça, significa uma mulher guerreira, uma mulher incansável, uma mulher acolhedora, uma mulher doadora. E de fato a mulher traz consigo, irmãos, uma graça de Deus muito grande, um milagre da vida que é gerada no seu ventre. Portanto, o título da nossa mensagem, irmãos, tem a ver com uma dessas frases que são próprias de mãe. Coração de mãe. Esse texto, irmãos, nos narra a história de Ana, que é uma história maravilhosa. Se não, vejamos rapidamente o contexto desse texto. O marido dela chamava-se Eucana. Parece um nome feminino, mas é masculino. Eucana era o marido dela. E ela, Ana, era a primeira esposa dele. Mas havia uma situação, ela não podia gerar filhos. Então, a lei da época permitia, nesse caso, o marido ter um segundo matrimônio. Havia 2 casos em que a lei permitia. Primeiro, é quando a primeira esposa era estéril. Então, a lei permitia. E o segundo caso é, mesmo a primeira esposa gerando filhos, o segundo motivo era a riqueza do marido. Se ele fosse um homem muito rico e pudesse sustentar uma segunda esposa ou uma terceira, a lei permitia. Então, nesse momento, a poligamia era permitida pela lei judaica nesse período. Então, o caso dele se encaixava nos 2. Primeiro, porque a esposa primeira, Ana, era estéril e ele era um homem de posses, então ele poderia sustentar. A segunda esposa de Eucana chamava-se Penina. E Penina pôde gerar filhos. Mas Penina não teve pena de Ana. Ela começou então a cutucar Ana, dizendo: tá vendo? Por isso que o nosso marido ama mais a mim do que você, porque você não gera filhos.
eu tenho filhos. E isso começou a incomodá-la. Isso trazia para ela uma tristeza muito grande, que só quem quer ser mãe é quem sabe. O marido, Eucana, não entendia disso. Ana entendia. Penina também não entendia, porque ela podia gerar filhos. Então ela trazia consigo uma dor que ninguém conhecia. O que ela fez diante disso, então? Ela vai se colocar diante de Deus. E Deus faz um milagre no tempo devido, ela gera uma criança. O nome dessa criança é Samuel. E Samuel significa um pedido feito ao Senhor. Vem do nome Sham, que é chamar ou pedir, porque ela fez um pedido ao Senhor. Sham-el, um pedido feito a Deus. Deus me ouviu. É um nome muito bonito, um nome muito forte, com significado maravilhoso. Coração de mãe. Queremos a noite de hoje, irmãos, nesse Dia das Mães, falando sobre o tema casamento e família, aprender lições preciosas nesse Dia das Mães, com essa história fabulosa. A Bíblia, irmãos, não nos apresenta uma mulher perfeita, não nos apresenta uma mulher completa, mas nos apresenta uma mulher, uma mãe em formação. Pessoas reais, mulheres reais que trazem consigo seus dramas. Ana é uma dessas mulheres. A história de Ana, ela não começa numa festa, mas começa com lágrimas. Não começa com vitória, mas começa com humilhações. Não começa com respostas, mas com espera, busca e muitas lágrimas. É exatamente esse o momento, o contexto em que Deus está gerando nela uma das mais belas histórias de graça no Velho Testamento. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, nesse texto sobre Ana, um coração de mãe, é que Ana nos ensina que coração de mãe suporta grandes sofrimentos. Coração de mãe suporta grandes sofrimentos. Volte o seu olhar para o capítulo 1, versos de 6 a 8. Os versos de 6 a 8 nos diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha, essa palavra de Eucana, o marido, irmãos, que palavra, não? Se Ana pudesse responder adequadamente, ela punha ele para correr de casa. Ele se julgava bom demais. Olha ele, eu não te sou melhor do que 10 filhos? Tá podendo, não tá podendo, Eucana? Faltou para Eucana. Faltou muito couro para ele. Eucana não podia falar. Naquela época a mulher não tinha vez nem voz. Ela era amada pelo marido, isso é inegável. Mas ele não sente a dor dela, porque ele tem filhos com outra. Ela não. Ele foi incapaz de perceber que ela trazia uma dor profunda. Ela não podia, naquele momento, gerar filhos. Naquela cultura, irmãos, daquela época, esterilidade ou não poder gerar filhos, isso era igual a uma grande vergonha pessoal, uma grande tragédia social, que trazia consigo um peso emocional muito grande, mas ela suporta tudo isso, ela suporta essa vergonha, ela suporta as provocações, porque o texto no verso 6 nos diz que a rival, a Penina, não tinha pena, ela era impiedosa, ela era implacável, ficava cutucando, lançando na cara dela o tempo todo. E Ana nos mostra que um coração de mãe suporta muita coisa. Repito, é uma dor inédita naquela família. Ninguém tem a vida dela, ninguém sabe como ela dorme, ninguém sabe como ela acorda. É debaixo de muita dor. Era a dor de vencer a frustração e uma dor de ser comparada. É uma dor de dizer assim:
Eu não sirvo para nada, puxa vida. Ainda mais com essa palavra do meu marido, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Não, você é meu marido, você não é meu filho. Você não é melhor do que 10 filhos. É uma dor de viver sendo comparada, negligenciada e humilhada. Ser mulher não nos imuniza de dores. A mulher de Deus é uma mulher que sim, enfrenta todas as dificuldades e sem eliminar as suas lágrimas, os seus dramas, porque existem dores que ninguém vê. Existem dores que ninguém sente porque são dores alheias. É uma dor que está no outro. Muitas mulheres sorriem na igreja, mas choram nos quartos. Ana nos lembra que Deus vê e sente dores que ninguém compreende. Ana, um coração de mãe, um coração que suporta grandes sofrimentos. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, coração de mãe, irmãos de Ana, nos ensina que coração de mãe aprende a transformar dor em oração. Coração de mãe aprende a transformar dor em oração. Texto que nós lemos, verso de Números 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela era uma mulher ferida, humilhada, desprezada e sofria da infelicidade de uma fala do marido. O marido tentou consolá-la da pior maneira, dizendo, em outras palavras, você é ingrata. Veja eu sou suficiente. Não era suficiente, não era. E nos diz o texto, irmãos, que o ponto alto dessa narrativa é que ela chorou com amargura de alma, ela buscou ao Senhor e chorou de forma abundante. Observe que a dor que ela trazia não a fez se rebelar contra Deus, não a afastou de Deus. Pelo contrário, ela ia ano após ano na cidade de Siló, onde havia o templo do Senhor, e todos os anos era a mesma coisa. O marido dava até porção dobrada da oferta para ela, porque ela não trazia filhos, numa tentativa de dizer, eu te amo, meu amor, estamos juntos, é o famoso estamos juntos. Ela fala, não é isso que eu quero. Mas ela suportou tudo isso. Ela guardou calada todo esse tempo, a sua amargura, a sua tristeza e o seu sonho, e isso não fez com que ela se afastasse de Deus ou se rebelasse contra o Senhor. Ela transformou a dor em busca. Ela transformou a dor em lágrimas. Ela transformou a dor em oração, em se aproximar do Senhor. Ela não fugiu de Deus por conta da sua dor. Ela correu para Deus com todas as suas lágrimas. Ela não maquiou as suas emoções. Ela não fez uma oração protocolar diante de Deus, mas ela derramou a alma. Isso para uma mulher naquela época, impensável. Mas ela não está preocupada com os outros. Ela quer se apresentar diante de Deus. Nos diz o texto, irmãos, que os seus lábios se moviam, mas ela não falava, mas apenas os seus lábios se moviam. E Eli entendeu que ela havia bebido bebida alcoólica e falou assim, mulher, para de beber. Você precisa parar de beber, o seu problema é bebida. E ela, com muita humildade, ainda suportou isso do sacerdote, dizendo, não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada, eu venho derramando a minha alma diante do Senhor. Eu não bebi nada, não. Isso nos leva a crer, irmãos, que mesmo sacerdotes, pastores, erram. Líderes erram. Porque Eli não está sentindo a dor dela. Ninguém sente a dor do outro. Vida com Deus é relacional.
Ela derrama, ela aprendeu que só ficar pensando não iria resolver. Então ela fala e toma a atitude de: eu vou buscar o meu Deus. Eu vou derramar a minha alma diante do Senhor. O que nós aprendemos com essa passagem aqui, irmãos, é que a maturidade espiritual ou a vida com Deus não é viver uma vida de ausência de lágrimas ou desafios. Não, viver com Deus não significa isso. É viver com Deus apesar disso. É saber para onde levar a dor, é saber para onde levar as lágrimas. E Ana nos ensina que a oração não é performance religiosa, é um derramar da alma do Senhor. Existem muitas pessoas, irmãos, que procuram até mesmo decorar palavras difíceis para orar na igreja, para impactar, para serem vistas pelas pessoas. Os hipócritas faziam isso mesmo no tempo de Jesus. E ele ensina: quando você orar, não ore, não faça como os hipócritas. Não faça isso. Não decore frases de efeito que são modismos de igrejas. E como há modismos nas igrejas. A frase que um acha bonito é a frase que ele joga na internet e todo mundo fala: essa frase vai para a minha reunião de oração. E até anota na Bíblia. As igrejas, pastores, líderes, membros de igreja estão sendo voltados para performar na igreja. Performar na música, performar na pregação, performar na oração. Tem que ter o teatro, que agora chama-se performance. Ana não está em busca de performance, ela está em busca de Deus. Não há palavras ofensivas ao Senhor. Há um derramar da sua alma. Há mães que talvez não possuam as palavras mais elaboradas, um português mais correto, uma concordância verbo-nominal exemplar, mas são mães que aprenderam o caminho do trono da graça de Deus. E ali, na intimidade do Senhor, elas abrem o coração. As lágrimas vêm, mas as palavras alcançam o trono de Deus. E está tudo bem. Deus entende as nossas lágrimas, Deus conhece as nossas lágrimas. Ele traduz as lágrimas das dores de Ana como um bálsamo que vai lhe trazer um milagre. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, Ana, coração de mãe, é que Ana nos ensina que o coração de mãe sabe que os filhos primeiro pertencem a Deus. Ana nos ensina que o coração de mãe sabe que os filhos primeiro pertencem a Deus. Volte o seu olhar para os versos 27 e 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ela fez um voto, e o voto foi: Senhor, se o Senhor me ouvir e me der um filho homem, eu vou consagrar esse menino ao Senhor, porque o filho pertence primeiro a Deus. E ela o faz. Quando Eli percebe que agiu errado, ele diz: Deus te conceda o pedido do teu coração. A narrativa nos diz que no tempo devido ela se viu grávida. Fraldas no varal da Judeia. Uma criança nasceu. E o choro dela é a alegria de todos. Todos agora estão muito alegres. Ana, então, ela morde as orelhas de tanta alegria, porque a boca fica grande. Porque aquilo que ela mais queria, Deus lhe deu. E nos diz o texto que ela ficou com a criança apenas o tempo de ser desmamada. E ela então vai consagrar o menino ao Senhor. Olha que lindo isso. Ela poderia muito bem dizer assim: ah, não vou dar não. É meu, eu que pari, eu que pedi, então é meu. Mas ela pediu
ao Senhor. O voto foi: eu vou consagrar ao Senhor. Então ela vai ao templo e fala: por esse menino, era esse menino aqui que eu pedi. Daí o nome Samuel. Eu pedi a Deus. Um dos nomes mais lindos. E ela vai consagrar. O que Ana está nos ensinando é que os filhos não são nossos. Eles não são nossos. Eles não nos pertencem. Essa é uma das grandes lições que os pais precisam aprender. E eu digo isso aos filhos, e falo primeiramente aos meus filhos. Quem me ensinou a ser pai? Os filhos. Não foram os outros. Primeiro foi o Mateus, depois o André. Quem ensina a ser pai são os filhos. Quem aprende a ser avô? Os netos. A gente não nasce com esse chip. É uma vivência. E como é duro, e como é difícil. Tente entender essa cena. A mulher está buscando por um filho. Esse menino vem. E ela diz: não é meu, é do Senhor. Isso não é frieza. Isso é consagração. Isso não é frieza, isso é entender que Deus é o Deus da vida. Os filhos não são nossa propriedade. Assim como nós, um dia, nós adultos, casados, batemos asas, uma hora eles vão bater asas. Às vezes vão para um ninho próximo, às vezes não. Às vezes vão para muito longe. E os pais que se habituaram a ver todos os dias, já não vão ver todos os dias. Que conversavam todos os dias, já não vão mais conversar todos os dias. Vão ser conversas eventuais. E isso é normal, a vida é assim. Filhos são herança do Senhor. Nós somos mordomos deles. Deus nos empresta essas vidas, para que nós os eduquemos no temor do Senhor, para que lhes ensinemos os caminhos da graça, os caminhos da misericórdia, as sagradas letras desde a mais tenra infância. É isso que nós devemos fazer. Provérbios 22, 6. Ensina a criança. Os pais precisam ensinar as crianças. E é o caminho certo. As mães piedosas entendem isso, que o meu filho não é o meu projeto de vida. Um dos grandes erros dos pais, não os únicos, mas um dos grandes erros dos pais, é tentar projetar no filho os sonhos do pai. Nunca ouse fazer isso. Se você quis ser médico e não conseguiu, não obrigue o seu filho a sê-lo. A vida é dele. Se você quiser ser médico, habilite-se e faça medicina. Não importa a profissão que você queira, não faça o seu filho ser o que você não conseguiu ser. A vida é dele. Consagre ao Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Você pode ensiná-lo. Isso não tem nada de errado. Ensina a criança. Mas quando ele começar a bater asas, não corte as asas. Oriente o voo. Interceda. Ana nos ensina a consagrar, não a controlar. É fácil? Não, não é. Digo isso por experiência própria. Jéssica levou meu menino embora. Mas nós devemos orar assim: Senhor, meu filho pertence a Ti. Forma-o para a Tua glória. É assim. A quarta e última lição, irmãos, e com ela nós encerramos a mensagem de hoje. Ana, coração de mãe. Ana nos ensina que o coração da mãe crê que Deus transforma lágrimas em testemunho. Deus transforma lágrimas em testemunho. Capítulo 2, versos 1 e 2. Então Ana orou e disse:
O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Começou tudo com lágrimas, terminou com cântico de glorificação ao nome do Senhor. Depois da oração dela vem o cântico, e depois do vale de lágrimas vem o monte da adoração. Ana diz: o meu coração exulta no Senhor, não em mim, mas no poder do Senhor. A mulher que no capítulo 1 chorava, a mulher que era só lágrimas, a mulher que era só angústia, agora é uma mulher que traz apenas as cicatrizes e diz: doeu, mas Deus curou. As cicatrizes são a prova de que eu fui curada. E o menino está agora consagrado ao Senhor. No capítulo 2, não há lamentação, há adoração, há exultação. Então a vida cristã, irmãos, nos ensina que a vida, ela traz sim cicatrizes. Quem está numa batalha traz consigo as cicatrizes. Se não traz é porque se escondeu da batalha. Se escondeu no esconderijo e não batalhou coisa alguma. O que a vida dela representa, irmãos, na vida de Samuel, a redenção do Senhor de um quadro que era entendido como inevitável, como cabal, como terminado. Deus não apenas respondeu Ana, mas inseriu ela numa vida maior, muito maior. Samuel, então, ele foi profeta. Samuel se tornou juiz e uma referência na vida de Israel no Velho Testamento. Foi um instrumento na história da redenção do povo de Deus. Ana não fazia a menor ideia disso, mas a sua dor estava conectada a um propósito muito maior, maior do que a do próprio marido. Queridos, queridas, muitas vezes Deus está trabalhando em algo que é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que aquilo que a gente pensa. Então, a espera de Ana não foi inútil, nossa espera não é inútil, a nossa oração não é desperdiçada, nossas lágrimas idem. Os nossos sonhos, os nossos projetos não são invisíveis aos olhos do Senhor. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, Ana, coração de mãe. Ana, queridos, ela não ficou famosa pela sua perfeição. Ela não era uma mulher perfeita. Mas ela foi marcada pela sua sinceridade diante de Deus, pela sua perseverança na oração e pela disposição de consagrar aquilo que era objeto da sua oração. Ela consagrou ao Senhor. Hoje, nesse Dia das Mães, nós celebramos, irmãos, não as mães perfeitas, mas celebramos a Deus as mulheres consagradas em graça, aquelas que choraram e choram diante do Senhor. Talvez hoje nós tenhamos aqui mulheres que estejam como 1 Samuel capítulo 1, chorando, buscando, sonhando, suportando dores, perdendo sonos. Mas o Deus que escreveu capítulo 1, o mesmo Deus que escreveu capítulo 2, consagração, cânticos de adoração, de esperança. O Deus de Ana, que a ouviu, é o mesmo Deus que continua a nos ouvir nos dias de hoje. É o mesmo Deus que sustentou Ana, é o mesmo Deus que nos sustenta nos dias de hoje. O mesmo Deus que escreveu a história de Ana e Samuel é o mesmo Deus que escreve as nossas histórias. Hoje,
A nossa intercessão, irmãos, o nosso desejo é que, especialmente, as mães cansadas, entristecidas, enlutadas, as mães que consagram horas orando pelo filho ou por um filho, essas mulheres que desejam gerar, que continuem aguardando em Deus, não desistam. Deus age e é no tempo dele. Digam ao Senhor como Ana disse: eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, porque o Deus que ouviu Ana é o mesmo Deus que ouve a nossa súplica na noite de hoje. Ana, coração de mãe. Que Deus abençoe os nossos casamentos. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam, sim, como flechas na mão do guerreiro. Ore pelo seu filho. Se você tem ou ainda não tem, ore. Nunca deixe de apresentar o seu filho ao Senhor. Nunca. Consagre, a gente não sabe os perigos que eles passam. A gente não sabe como está sendo o dia deles. Porque como bons pais nós não podemos ser invasivos. Devemos interceder por eles. Orar por eles. Por quê? Porque eles precisam do Senhor. E nós somos os sacerdotes do lar. Nunca deixe de orar pelos seus filhos nenhum dia. Ore, porque o inimigo está cercando ele todos os momentos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.